sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Louis Beck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está num lugar um pouquinho diferente, a gente não está no nosso estúdio, porque a gente veio para a casa do José Gregório, que nos recebeu aqui. Ele é formado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, então é meu veterano da turma 123, né? Eu estou na turma 191. Ele teve uma atuação muito importante durante o período da ditadura militar, advogando para libertar os presos políticos naquela época. Foi secretário nacional dos Direitos Humanos no primeiro mandato do governo FHC e no segundo foi ministro da Justiça. Atualmente é presidente da Comissão de Direitos Humanos da USP. E é uma honra ter o senhor aqui comigo. Muito obrigado por ter aceitado essa entrevista. Eu fico muito feliz mesmo, porque é um nome muito importante e é muito legal para mim, no meu programa, ter o senhor aqui comigo. Obrigado, viu? Eu é que fico feliz de ouvir isso de um jovem, porque eu já estou numa idade que a gente tem que viver daquilo que realmente nos dá a ilusão de importância. Ilusão porque eu acho que ninguém é importante, nem ninguém é desimportante. Isso tudo será avaliado por padrões misteriosos, mas de qualquer maneira você tem o direito, depois dos 80 anos, que quando começa a fase do envelhecimento, antes disso não há velho precoce, mas de qualquer maneira eu não fujo esses convites, porque tornam como uma espécie de honraria. Quer dizer, um jovem simpático, cheio de saúde, cheio de vontade de crescer socialmente e culturalmente, de repente fica interessado em ouvir o que um idoso tem a dizer sobre o que se passou e, muito mais estranho, tem a dizer sobre o Brasil que virá. Eu não posso deixar de considerar isso, pelo menos eu na frente do espelho, porque é como a gente deve ser julgado. Além do espelho, é sempre uma ambição que pode se confirmar ou não. Agora, no espelho, vou fazer cara de velho, vou fazer cara de moço, vou fazer cara de esquerda, vou fazer cara de direita, cara de centro e tal. Você comanda as fisionomias que você quer. E isso é que tem importância. Você, de repente, saber que a juventude, representada por um rapaz que tem direito a se considerar jovem, quer conversar comigo. Isso já é uma grande honra e eu jamais faltaria a um convite desse. Muito obrigado, doutor. É justamente sobre essa juventude que eu queria iniciar a nossa conversa, porque o senhor se formou na Faculdade de Direito da USP, que é a faculdade que eu estou me formando esse ano, estou no 5º ano da faculdade, e por coincidência da vida, o senhor se formou na mesma turma que meu avô, Clodosval Onofre Louis, e eu achei, nas coisas do meu avô, esse convite para a formatura dele, que tinha aqui, ó, o senhor como orador, eu vou até tentar mostrar para a câmera, José Gregório, orador da turma. Então eu gostaria até de te mostrar isso aqui e te perguntar o que a faculdade representou na sua vida, como que foi esse seu período na faculdade, o que a Faculdade de Direito da USP representou na sua trajetória? Bom, a faculdade era uma forma, era uma plataforma que tinha uma história de mais de 100 anos e que praticamente pautou a cultura de várias gerações brasileiras. E teve influência política também, porque essas gerações formadas lá, quando se distraíam, advogavam. E quando queriam viver, entraram para a política. Então, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco foi o grande celeiro da política brasileira. De maneira que era para nós, descendentes de imigrantes, sem nenhuma vinculação
o Brasil império, e sem praticamente antepassados que tivessem morejado nas finanças ou universidades brasileiras, a gente realmente se afirmava entrando na Faculdade de Direito de São Paulo. Porque tudo que acontecia na Faculdade de Direito era noticiado, que a imprensa tinha, naquele tempo, falta de notícias. Hoje é excesso. Naquele tempo era falta. Ainda hoje é tudo noticiado lá, né? Então, qualquer coisa que acontecia na faculdade tinha notícia, tinha também interesse dos grandes escritórios da advocacia, os geniozinhos da turma. Quer dizer, as posições políticas dos professores, as posições políticas do Centro Acadêmico 11 de Agosto, quer dizer, tudo girava um pouco em torno de alguns polos. E a Faculdade de Direito do Largo São Francisco era um dos polos. Então, quando eu entrei na Faculdade de Direito, eu, na frente do espelho, aquela noite antes de dormir, disse, puxa, eu sou importante, hein? Sou acadêmico de Direito do Largo São Francisco. No dia seguinte, a minha mãe, viúva naquele tempo, confirmou que eu era um sujeito importante porque eu tinha entrado na Faculdade de Direito. E frequentar a Faculdade de Direito como calouro no primeiro ano dava a sensação dessa importância. Porque a gente se reunia com muita frequência em bares e restaurantes que tinham os acadêmicos de direito como clientela, e não há maior ilusão de importância que você possa manter ou numa barbearia ou numa choperia daquelas que ficavam perto da Faculdade de Direito. Então eu realmente achei que tinha virado uma página na minha história cheia de acidentes para chegar na Faculdade de Direito, porque eu chegava lá órfão de pai. Perdi o pai muito cedo, com 9 anos de idade, e podem não acreditar na importância da paternidade, mas pelo menos naquela época os pais, pai e mãe, era uma coisa muito importante. De maneira que eu comecei a Faculdade de Direito nessa ilusão de estar das plataformas capaz de fornecer uma formação profissional e, ao mesmo tempo, abrir portas para uma vida política, porque eu tinha, de certa maneira, propensão para isso. E, sem dúvida, consegui, sempre bem acompanhado de colegas, e o avô do nosso entrevistador hoje era da minha turma, e eu não esqueci do nome dele, Rodosval, porque era um nome raríssimo naquele tempo. Eu gostaria de perguntar para o senhor se agora, em 2022, depois de tudo que o senhor já passou, depois de formado, se você pudesse conversar com José Gregóri daquela época de 1954, que estava se formando lá, você teria algum conselho para dar para ele? Ou algum conselho para dar para mim, que estou me formando agora na faculdade, sobre como olhar o país, como olhar a política do país? Eu acho que sim, porque a vida pós-faculdade me encheu de oportunidades diversificadas. Quer dizer, fui advogado de grandes firmas, fiz amizades de setores sociais diferentes, depois fui para os direitos humanos e aí entrei em contato com as chamadas minorias. Depois, um pouco de política com partidos políticos. E, finalmente, no governo, em que você entra em contato com todo tipo de gente. Desde o candidato a santo ao canalha, canalha irremediável. De maneira que eu tenho uma grande experiência
de vivência humana. E diria, tanto ao Marcelo, que me entrevista, como ao Zé Gregório daquela época, dizendo, olha, o Brasil é muito mais difícil do que a gente imagina. Mas não é um país impossível. Essa diferença é muito importante. Porque se ele fosse impossível, eu diria com toda a lealdade, e olha, esqueçam do Brasil, e se vocês tivessem oportunidade de ir para o Uruguai, vão para o Uruguai. Tudo certinho, tudo pequeno, tudo fácil. Mas não. O Brasil é um país que recebe apostas muito promissoras. O que ele precisa é de bons governos, que tem faltado. Porque realmente a carreira política é tida como uma carreira como qualquer outra, que enriquece a pessoa, que dá importância à pessoa, que dá privilégios à pessoa, e não uma coisa que deve ser, para um país como o nosso, a característica da carreira política. Que seja tão despojada como a carreira eclesial, qualquer que seja a religião. Quer dizer, a pessoa se entrega ao ideal, vive esse ideal, sem ter outra recompensa de que haja um momento na história que reconheça o seu esforço, ou haja, afinal de contas, a viver dá tanto trabalho, haja uma segunda vida num céu mirífico em que reconheçam que você é merecedor da felicidade eterna. Então eu digo, Marcelo, o Brasil é muito difícil, não tenho ilusões sobre isso, mas é um país possível e carente de uma geração como a tua e nessa geração de pessoas como você interessadas nisso, já tem aí uma stage, uma backstage, que é o sobrenome afirmando um programa, uma aparelhagem que eu imaginei que fosse suíça, tão poderosa, uma auxiliar simpaticíssima e zelosa pela qualidade do que é feito. Quer dizer, você já está num curso prático, não só de promessa. Continue assim, lembrando sempre de mim que o Brasil deve ser vivido sem amadorismo, sem orgulho de estar tudo feito, mas sem também o derrotismo de achar que nada está feito. Olha, Gregório, em alguns momentos a gente sofre um pouco de desesperança com o Brasil. Eu acho que principalmente eu olho para as pessoas na minha faculdade e tem muita apreensão do que está por vir. A gente teve 4 anos do governo Bolsonaro e a gente está entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições, e eu vejo muita gente apreensiva com o que pode acontecer depois dessas eleições, justamente por essa esperança que ainda existe na gente. Entre as duas opções, o senhor já deu a sua opção de voto, o senhor declarou que vai votar no Lula no segundo turno. Eu gostaria de entender o que você acha que está em jogo nessas eleições e por que dessa sua declaração de voto no Lula? Olha, eu devo dizer aqui, perante o Tribunal da Juventude, que o velho, o idoso, não tem o direito de mentir. Ele tem o dever de abrir a alma. Então eu digo a ele que eu pensei e desenvolvi até algum esforcinho em achar uma boa candidatura que começasse no Brasil uma época nova. Quer dizer, passado recente do Brasil, antes da nossa eleição, muito enferidado. Houve muita ferida, houve muito combate, muita desavença, e um camarada competente naquilo que pretende, como o presidente atual, o Bolsonaro, que aposta num tipo de
de, eu ia dizer, eclesiastismo, num tipo de caminho ideológico, digamos assim, na base do combate. E combate algumas coisas. E, de repente, quando a gente ficou sabendo quais eram essas algumas coisas, era tudo aquilo que eu tinha dedicado à minha vida. Então eu disse, esse camarada talvez não me conheça, mas talvez, de repente, ele diz, olha, eu quero acabar com os Gregórios do Brasil. Então, até por uma questão de autodefesa, eu vi que achar uma candidatura que fosse uma força nova no Brasil era muito difícil, que no fim iam sobrar duas, como sobraram, e preferia aquela com quem eu tenho mais afinidade, porque quando eu estava formado já há alguns anos, o Brasil estava sob uma ditadura militar e eu tive a oportunidade de, seguindo as palavras daquela comissão, que era muito honrosa, muito preparada, e chefiada por um homem muito importante, mas um pouco incompreendido, com Dom Paulo Evaristo, nós recebemos um pedido de SOS dos grevistas de São Bernardo. E eu fui lá, se não me engano, com o Fernando Henrique Cardoso, porque o Fernando falou, eu conheço o presidente do sindicato lá, e ele tem a obrigação de conhecer você. E você tem super obrigação de conhecer ele. Fui lá e dei uma ajuda, junto com os meus amigos assim mais próximos, mas da minha esposa, que também era um tipo lutador e político, sequiosa de participação, demos uma ajuda na greve do Lula e eu vi que o Lula era um ser dotado de muitas qualidades absolutamente necessárias em política. Quer dizer que agora, se eu tivesse todo esse tempo vivendo em Marte ou na Lua, tivesse voltado e tivesse só uma semana de convivência com os problemas brasileiros e tivesse que votar no fim dessa semana, eu teria, na escolha de Lula, uma questão de cumprir a boa impressão que ele me deixou, embora politicamente ele tenha cavado uma trincheira e atuado nela muito bem, e eu tenho ajudado o Fernando Henrique a cavar outra trincheira, completamente diferente, mas saiu bem também nela. Então o Lula é uma questão um pouco de destino e outro pouco de escolha. Sem ilusões, porque eu sei que o Brasil hoje está mais difícil do que no meu tempo. O senhor acha isso? Acho. O Brasil está muito difícil. Além da conta. Fácil ele nunca foi. Quando Pedro Álvares Cabral chegou, já encontrou pessoas que tinham antecedido a ele na aventura de viver no Brasil, e os problemas eram difíceis desde o primeiro dia da tentativa de colonização. Você imagine hoje, 500 anos depois. Eu queria falar um pouco, então, sobre essa sua trincheira que você cavou com o FHC. Você é um político muito atrelado ao PSDB, desde a formação do partido, lá em 1988. Foi secretário nacional de Direitos Humanos do FHC, depois foi ministro da Justiça. Atualmente, o PSDB está num momento mais difícil, talvez. Com as últimas eleições, perdeu o governo de São Paulo, perdeu vários deputados, várias cadeiras de deputados na Câmara. Como o senhor tem visto o momento atual do PSDB, inclusive com o atual governador Rodrigo Garcia se aproximando do Bolsonaro e dedicando voto a ele, o próprio Eduardo Leite lá no Rio Grande do Sul se mantendo neutro nessas próximas eleições, o João Dória nas eleições passadas se aproximando de Bolsonaro, depois se tornando uma
uma posição forte ali. Como você vê o atual momento do partido PSDB no Brasil? Olha, para ser verdadeiro, eu acho que a gente não pode omitir o que vai na alma da gente. Eu tenho a impressão que o PSDB tinha sentido, tinha força e tinha dever de permanência quando ele foi fundado. Quer dizer, uma maneira não radical, porque nenhum membro do PSDB foi para a luta armada. O PSDB tem muito a ver com a implantação dos direitos humanos no Brasil, também com o bacharelismo brasileiro, que sempre foi pacífico, embora meio malandrado, mas violência não cometeu. Quer dizer, ele tinha uma fisionomia muito decalcada à época que ele foi fundado. E, de certa maneira, ele, ao se abrir para outros estados, para outras pessoas que não tinham tido a nossa experiência muito específica, devia ter cobrado uma adesão mais forte aos nossos valores. Ele, de repente, ficou um partido grande, de repente ficou um partido do poder, e antes que ele tivesse tempo ou competência para pautar o Congresso, ele, de certa maneira, começou a ser pautado pelo Congresso. E o Congresso brasileiro ainda não é aquele que o Brasil diferente, o Brasil potência, pelo qual nós lutamos e pelo qual eu fiz referência no começo, quer dizer, aquele país possível e talvez até necessário, ainda não tem no Congresso um parceiro à altura desses ideais. Não quero dizer que ele não sirva para nada, que ele serve para muita coisa. É importantíssimo que ele esteja aberto. É uma desgraça que ele se feche, como já foi fechado. Mas, de certa maneira, nós não temos uma representação aritmética, porque lá no Congresso muita coisa se reúne pela soma de votos, não pela verificação de qualidades. Ninguém lá tem que defender uma tese, tem que mostrar um grande coeficiente partidário para reforçar suas ideias. Então eu acho que o PSDB, como eu vi que era o que o Fernando Henrique almejava, o Montoro almejava, o Covas almejava, o Serra almejava, o rapaz do Paraná, que era gordo, simpático, não me lembro o nome, mas foi um dos importantes da fundação tinha sido governador do Paraná, ou foi do governador do Paraná. Eles tinham uma mensagem muito específica, que era instaurar no Brasil uma social-democracia batizada, para abranger o Clóvis e esse rapaz do Paraná, com o Montoro, que era um líder da democracia cristã. De maneira que, e mesmo aqueles que tinham fé, mas não tinham uma religião assim declarada, como fosse a situação do Fernando Henrique, tinham, através do PSDB, um fortalecimento da sua maneira de combater a ditadura e substituir depois a ditadura por uma democracia. Isso foi parcialmente feito, mas na hora que deixou de ser feito, há cerca de 5, 6 anos, o partido perdeu o rumo, perdeu a sua carta marítima, de onde devia ir, como devia ir e a quem devia procurar chegando
de onde devia ir. Tá. O senhor falou sobre o período da ditadura militar e até na resposta anterior falou que o Brasil de hoje é muito mais difícil do que o Brasil da sua época. E isso me chamou a atenção porque o senhor viveu um período muito difícil ali na ditadura e combateu a ditadura advogando para presos políticos. Gostaria que o senhor contasse para mim um pouco como que foi esse seu combate à ditadura e se o senhor tinha medo naquela época de ir contra, se o senhor tinha medo de se posicionar, como que era aquela vida a partir de 1964? Olha, tem uma frase de um brasileiro importante: quanto mais você envelhece, você mais o admira. Na época ele não era tão admirado assim, que é o Juscelino Kubitschek. E o Juscelino tinha uma frase dizendo: Deus me poupou o sentimento do medo. Politicamente, eu sou um pouco tributário dessa frase, porque na política eu não tenho temores. E Deus me deu um dom que é talvez o timbre da voz, não o conteúdo dela, mas o timbre da voz. Quando eu falo, as pessoas têm prazer de me ouvir. E isso em política é um handicap muito grande. Então, eu disse, de qualquer maneira, nós temos que atuar contra essa ditadura, porque ela defende coisas que nós não aceitamos. Para ser repetitivo do que você falou, principalmente a questão da tortura. Questão da não vigência de uma Constituição que tivesse começo, meio e fim no seu regramento. Não uma Constituição como acabou sendo, quer dizer, alguma coisa que valia mais do que a Constituição. Quer dizer, a pena de morte não estava na Constituição, mas eles praticaram a pena de morte. E quando você cobrava qualquer deles, eles diziam, bom, mas nem tudo que a gente pode fazer está na Constituição. De maneira que, agora, eu achei essa diferença de maior dificuldade hoje em dia do que relativamente à ditadura, porque a ditadura, ela de certa maneira, te proibia de participar na política. Agora, o Brasil está vivendo uma época que você pode participar, não te proíbem de participação, mas você, seja por isso, por aquilo outro, que a gente pode até discutir nessa conversa, é impossível você fazer vigorar o seu pensamento. Ficou muito mais difícil, parece incrível, que é exatamente na área da tecnologia, na área enfim, do grande passo que a ciência deu de favorecer os meios de comunicação, a gente tenha tanta dificuldade de espalhar o seu pensamento político. O senhor falou sobre Constituição, e a gente, em 1988, o Brasil fez uma Constituição bastante progressista, inclusive, e que, atualmente, a gente tem, até hoje, muitos problemas para cumprir essa Constituição. Eu estava vendo uma entrevista do senhor em 1997, enquanto secretário nacional de Direitos Humanos, e a pauta principal da entrevista, lá no Roda Viva, era sobre algumas reformas que o senhor havia feito na polícia para que a polícia fosse menos letal, para que a polícia fosse menos violenta. Em 2000, em outro Roda Viva, que o senhor foi já como ministro da Justiça, o senhor afirmou que a polícia do Brasil estava muito menos violenta, inclusive era uma das polícias menos violentas do mundo. Acontece que hoje, em 2022, 22 anos depois dessa sua entrevista, a gente ainda sofre com muitos problemas da letalidade policial. A gente pode pegar um exemplo ano passado, por exemplo, de Jacarezinho, acho que foi a maior operação policial com mais mortes no Rio de Janeiro, com 28 mortes. Então a gente tem um problema crônico de violência policial que muitas vezes dá essa pena de morte que o senhor mencionou sem estar constitucionalmente aceita.
Por que o senhor acha que o Brasil tem tanta dificuldade de lidar com esse problema da violência e da violência policial? E o que o senhor acha que aconteceu nesses 22 anos para que esse problema tenha voltado tão forte? Bom, essa é uma pergunta que, sobretudo uma pessoa com a minha história, tem facilidade e dificuldade de responder. Parece incrível uma contradição dessa, mas é difícil para uma pessoa como eu, que perdeu o pai com 9 anos de idade, que foi assassinado brutalmente por um bandido, de repente tenha sido um nome modesto, mas de qualquer maneira um nome na história dos direitos humanos no Brasil. Quer dizer, eu vi os dois lados. E a violência realmente não constrói nada. A violência é negativa em todas as dimensões. E sei que os direitos humanos são positivos em todas as dimensões. O que torna difícil você combater a violência é que você tem que mexer com o homem por dentro e por fora. Eu consegui, com a ajuda de outros companheiros, e do Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma, mexi um pouquinho por fora, mas por dentro não. De forma que eu acho que enquanto não se puder mexer por dentro, o Brasil não será menos violento do que é hoje. É claro que nessa disputa da violência, a polícia é indisputável, porque ela usa armamentos, ela é treinada para isso e requisita gente que realmente não tem outra receita para acabar com a violência, a não ser acabar com o bandido. Nós que sabemos que não é por aí que acaba a violência, temos a necessidade de mexer no Brasil por dentro, que eu acho que é a tarefa principal que a geração de vocês deve perseguir. Quer dizer, fazer dos direitos humanos uma espécie de regra básica, de manifesto básico, mas saber que eles só valem não quando eles estão na Constituição, isso já é uma grande coisa, mas quando ele entra na Constituição que cada um tem dentro de nós, que é o seu coração, ou o seu consciência, ou o seu cérebro. Vamos falar um pouquinho de direitos humanos, então. O senhor é um dos grandes nomes do país. O senhor falou que atua modestamente, eu vou discordar do senhor. O senhor é um dos grandes nomes do país nessa atuação favorável aos direitos humanos, inclusive preside hoje a Comissão de Direitos Humanos da USP. O senhor acha que ao longo dessa trajetória, que hoje o Brasil é um país com mais respeito aos direitos fundamentais? O senhor acha que atualmente a população tem na cabeça, tem dentro do seu coração, que nem o senhor disse, tem esse respeito à dignidade básica do ser humano? Ou ainda existe muito preconceito com esse tema? Igual o senhor falou, tem gente que acha que defende bandidos, direitos humanos. Como que o senhor vê o Brasil atualmente nessa questão de direitos fundamentais? Olha, do ponto de vista de um dos aspectos dos direitos humanos, que trabalha mais a igualização, a participação, eu acho que a gente conseguiu algumas vitórias. Quer dizer, eu não reconheceria a militante feminina, a mulher guerreira de hoje, no ano que eu entrei na escola, que foi em 1900 foi ano santo. Depois você vê. Tá bom. E que entrou na faculdade, senhor? Disse? 1949. 1949. Porque o senhor se formou em 54, né? O primeiro ano era 1950, ano santo. Isso. Bom, a mulher estava inferiorizada a ponto de não ter direito nem de fazer a carreira de juiz de direito, nem de procuradora do direito. Hoje ela pode fazer isso. Infelizmente, no Brasil, ela está tomando a dianteira até aritmética no fórum, nos tribunais de justiça
e nas plataformas da promotoria. Eu acho que a população afrodescendente também melhorou de posição, foi capaz de lutar, de vencer, digamos, o comodismo de não frequentar a história verdadeira e estão dando um outro sentido à escravatura. Acho que a mesma coisa aconteceu na questão do sexo. Quer dizer, no primeiro ano da faculdade, a gente sabia que em São Paulo tinha 1 ou 2 gays. Sabia-se o nome, o endereço e o que eles faziam, o que eles diziam. Hoje, você querer saber quantos gays tem no Brasil já não é uma curiosidade muito sadia. De maneira que, em alguns setores, que a pessoa não precisa se transformar por dentro, mas ser um problema de luta, de participação, de combate ao preconceito, sobretudo, acho que houve progressos, graças. Aí eu puxo a sardinha para o meu lado e provo. Graças aos direitos humanos a gente conseguiu. Agora, nessa questão da violência, ainda não. E eu acho que é por isso que nós temos que considerar a etapa de você aperfeiçoar por dentro. Você querer trazer para os direitos humanos não a ideologia da pessoa, mas a sua consciência, a sua disposição de ser por esse lado e não por outro. Sobre esse legado que o Brasil tem, né, sobre a escravatura que o senhor falou, até a própria ditadura, né, eu sinto que o nosso país tem uma dificuldade muito grande de lidar com vergonhas históricas que nós temos. Na ditadura mesmo, ao fim da ditadura foi feita a lei de anistia, que anistiou tanto os militares quanto os presos políticos daquela época. E o tema só foi retomado em 2014, na Comissão da Verdade, com a Dilma Rousseff. Então, a gente meio que deixou isso um pouco de lado, né? A ditadura, como se ninguém fala sobre isso. Até a própria escravatura, a gente foi ter lei de cotas raciais para entrar na faculdade, agora há pouco, 5 anos atrás. Por que o senhor acha que a gente tem essa dificuldade? Eu gostaria de saber mais especificamente sobre a ditadura militar. Qual que é a dificuldade do nosso país de lidar com o nosso passado? Por que o Brasil lida tão diferente de outros países da América Latina, por exemplo, que fazem museus, que demonstram nas escolas de uma maneira muito mais clara os horrores que aconteceu durante a ditadura? Por que no Brasil a gente não consegue, ou não conseguia até pouco tempo atrás, deixar isso claro? Bom, em primeiro lugar, porque infelizmente houve violência de um lado e de outro. Incomparável se você considerar o número de violências praticadas. Porque, sem dúvida nenhuma, o sistema, aquele tipo de ideologia da segurança nacional que os militares defendiam, foi muito mais, mas muito mais violento do que os resistentes, os oposicionistas, eventualmente cometeram. Segundo lugar, porque a anistia foi um corretivo que no Brasil colou, que deu certo. Quer dizer, houve uma forma da anistia devolver à vida pública praticamente todos aqueles, ou quase todos aqueles, que tinham sido punidos pela Revolução. Então isso, de certa maneira, deixou o Brasil um pouco diferente dos outros países da América Latina. Eu acho que a gente ter praticado a lei da anistia do tamanho que praticamos, para o Brasil foi bom. Porque foi uma forma do Fernando Henrique, que foi punido pela Revolução, mostrar as suas qualidades, sobretudo casado com Ruth Cardoso, que também foi um nome muito importante no governo que ele praticou. Acho que o Leonel Brizola merecia dar um recado prático do que era capaz de fazer como governador, como ele governou. A mesma coisa
se a gente pegar o Arraiz, lá de Pernambuco, e assim considerar uma série de pessoas que tinham sido privadas de revelar suas qualidades públicas por causa do regime militar. Eu fiquei, num determinado momento, digo pretensiosamente, praticamente com a régua que deveria apontar para um lado ou para o outro. E, de certa maneira, nas minhas noites indormidas, pensando nesse problema, eu achei que outro caminho teria levado o Brasil a imitar certos países que, a bem da verdade, até hoje continuam praticando quase que o regime do tempo que foram revolucionários. Está aí a Argentina, que é um país querido, mas com o qual a gente tem um certo poder de irritá-los e eles nos irritar com essa questão de nós somos melhores que eles acharem que são melhores que nós. Somos iguais. Mas, de qualquer maneira, a Argentina, você vê que até hoje ainda está por conta da Revolução. E nós não tínhamos tido isso até o senhor Jair aparecer na vida pública. Porque nem o Lula, que foi vítima da violência nos seus 8 anos, fez questão de reviver o passado, e muito menos o Fernando Henrique, com a sua política de direitos humanos e com a força que ele me deu para negociar a nossa anistia para todos os lados. E o Exército se conduziu nesses 2 períodos de maneira muito razoável, de maneira muito patriótica, que eu espero que tenha sido a forma definitiva dele agir. Por isso é que eu não acredito, e não acreditei, e parece que vou ter razão, no tal golpe do senhor Jair. Porque ele só conseguiria fazer isso se tivesse as Forças Armadas do seu lado. E as Forças Armadas que eu conheci podiam não ser professores de direito constitucional, podiam não ser professores da cadeira de não deve haver preconceito de nenhum tipo, não deve haver revivescência nenhum em termos da Guerra Fria, não são mestres nisso, mas estão longe de ser uma força golpista. Tá. É muito interessante o senhor falar, e eu inclusive ia perguntar ao senhor sobre isso. Isso também dá um pouco mais de esperança e de tranquilidade, eu acho, para a gente, até de pensar um pouco o futuro, né? De, no mínimo, manter as condições democráticas para que a gente possa escolher daqui a pouco nossos... Estão sendo, nessa eleição, fortalecidas. O senhor acha isso? Acho isso, porque aqueles que estão acompanhando o Bolsonaro, de alguma medida, mesmo que seja infinitesimal, são mais devotos de um regime autoritário do que de um regime democrático. E esse regime democrático, por força até da nossa faculdade, que continua de pé nesse sentido, nessa campanha foi um dado que se destacou. O que essa campanha vale? Em primeiro lugar, que um sentimento corporativo, um sentimento fanático, não colhe a vitória no Brasil. Em segundo lugar, o que temos nessa campanha? O 11 de agosto. Não é nenhum país daqueles que a gente chama de civilizados ou de cultos que seja capaz de fazer o que a gente organizou e viveu naquele dia 11 de agosto. O senhor estava lá na carta? Estava lá, fui chamado, só não me deram uma honra que eu achei que merecia, porque a gente sempre tem uma ilusão na frente do espelho. Eles vão me chamar para eu ler
a nova carta, já que eu sou aquele que fez a oração em nome dos advogados para o Goffredo. Em 77, né? O senhor 77. estava na primeira e veio na segunda também agora, né? Mas tudo bem. Lembraram de mim para outras coisas muito honrosas, eu fico muito agradecido. Mas, de qualquer maneira, lá ficou certo que a alma brasileira não é autoritária. Que a alma brasileira... A faculdade responde bem esse problema de que é um pedaço da alma brasileira. Quer dizer, não posso dizer que seja inteira, eu teria que excluir a bossa nova, é a outra metade, a música dos compositores da Mangueira, é a outra metade, o futebol é a outra metade, o Pelé, portanto, é uma metade, de maneira que, mas de qualquer maneira, a Faculdade de Direito é um pedaço da alma brasileira. E ela pôs na rua, pôs nas tribunas e pôs na imprensa. A imprensa também é um pedaço da alma brasileira. Talvez um menor pedaço, mas um pedaço. De forma que eu acho que a forma como a gente agiu acabou produzindo, não por causa dessa forma de agir, mas talvez por a gente não ter levado em conta uma coisa que podia acontecer. Quer dizer, eles ficaram tão certos de que aquela receita, que de certa maneira tem um pedaço meu, de pacificação, de modelização de todas as classes, etc., etc., era a melhor maneira da gente vir depois da ditadura militar. E a anistia, desculpando, ou pelo menos não punindo eternamente um lado e outro, foi outra maneira, eu acho que sensata e criativa que nós fizemos. Então eu acho que não foi por aí que emergiu o fenômeno Bolsonaro. Tá. Eu acho que o Bolsonaro não foi modelo nem para aqueles mais radicais da ditadura militar que nós tivemos. Porque o exército, ao que me caiba, acabou expulsando ele. E o Geisel falou, ele pode ser grande político, mas não é grande militar. De forma que ele não foi modelo para a conduta militar. E também não vejo que os valores dele tenham sido praticados com intensidade pelas Forças Armadas. Tá. Sobretudo, é muito difícil aceitar que um temperamento como o dele não tenha procurado a adesão de muitos militares para as ideias dele, e a colheita que ele teve foi mirrada em relação ao esforço que ele praticou, e a autodefesa que as Forças Armadas têm de terem aceitado um governo como o Fernando Henrique, que era um esquerdista com uma base teórica muito grande, que era um social-democrata empedernido, e o Lula, que era um esquerdista sincero, não era um revolucionário marxista, mas era um esquerdista muito sincero e tinha uma companhia sindical que, é claro, que era mais esquerdista do que centrista. Gregório, para finalizar a entrevista, eu gostaria de perguntar um pouco sobre um lado pessoal da sua vida com o Fernando Henrique Cardoso e com a Ruth Cardoso, que eu sei que o senhor teve uma relação muito próxima com a Ruth também, que foi um grande nome das políticas sociais do nosso país, né? Ela instituiu, ela que meio que modernizou
o que a gente pensa sobre assistencialismo hoje, o programa Bolsa Família, tem muito dela, né? Tem muito dedo dela naquilo. Então eu gostaria de saber como que foi a sua relação com a Ruth Cardoso, com o Fernando Henrique Cardoso, como vocês se conheceram e como que eles fizeram parte da sua vida mesmo. Bom, eu tenho que dizer que realmente fizeram parte da minha vida. Uma amizade grande, profunda, tão profunda que transvasou eu e a Maria Helena, o casal, a Ruth e o Fernando, e se espraiou pelos filhos meus, pelas minhas filhas, eu só tive mulheres, para honra minha, e o Fernando Henrique também teve, acho que 3 filhos. De maneira que foi uma grande amizade. E feita numa hora difícil. Mas com muito sentido de idealismo. Se o Fernando Henrique, no começo que eu conheci ele, comecei a conviver com ele, comecei a lutar com ele, tivesse dito que queria ser presidente da República, eu ia dizer, Ruth, talvez seja interessante consultar um bom médico. O Fernando está com umas ideias que não são realistas. E se eu dissesse a mesma coisa, aí a reação era mais imperiosa, porque a minha mulher era muito positiva. Já teria marcado o médico, um psiquiatra, para me consultar e tal. Então, foi uma luta muito despojada. Quer dizer, nós lançamos o Fernando Henrique na política aqui nessa sala. Foi uma reunião aqui daqueles colegas nossos que queriam ser candidatos, mas queriam ser considerados como mais vistosos como defensores da democracia contra o regime militar do que eram aqueles do PMDB, do MDB, naquele tempo era MDB. Então, queríamos que essa diferença também não fosse aguda para não prejudicar o outro lado, porque eu acho que essa consideração nós sempre tivemos. Quer dizer, é bom não deslembrar que foi do nosso partido que nasceu a iniciativa de suspender toda a campanha eleitoral quando o senhor Jair foi esfaqueado lá em Juiz de Fora. Quer dizer, nós não perdemos a cabeça por causa da política. Não perdemos o nosso humanismo por causa da legítima defesa que você faça no cargo que você quer ocupar na política. De forma que não perdemos nunca o sentido civilizatório que a cultura nos traz. E do nosso lado nunca faltou cultura. Quer dizer, a gente pode comparar uma coisa com outra, se isso for considerado uma pretensão, não fazer. Mas onde não for uma pretensão, nós aguentamos qualquer comparação, porque os políticos que viveram os 8 anos do Lula e os 8 anos do Fernando Henrique foram incomparavelmente mais cultos, mais inteligentes e mais competentes, não todos, mas a maioria, do que os políticos que a gente conheceu, dos ministros que a gente conheceu. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade que eu tive na vida de me aproximar do casal Fernando e Ruth. A Ruth representava não só a racionalidade na política, isso é uma coisa interessante, o senhor Jair pedir emprestado para algum amigo dele um dicionário e ver lá o que está escrito em racionalidade. Seria uma coisa útil.
que ele fizesse isso ainda hoje. Mas ela também tinha o problema de destacar uma coisa que era subavaliada no Brasil, que era um problema de direitos humanos, que era o papel secundário que a mulher desempenhava no Brasil, sobretudo na área política. Então ela juntou as duas coisas e foi uma primeira-dama que deixou realmente muita saudade e muita história para ser estudada. O Fernando Henrique é uma boa estrela que veio, sabe-se lá de que mundo, mas deve existir esse mundo que prepara a nossa vida nesse mundo terráqueo, porque ele deu certo em tudo. Ele foi o primeiro aluno da classe, foi assistente do professor mais famoso do Brasil na área que ele se devotou, teve a sabedoria de nascer no Rio de Janeiro, terra encantadora, mas de viver e se formar em São Paulo, uma terra que está aberta a todo o Brasil e que faz questão de que todo brasileiro se sinta ainda mais brasileiro aqui em São Paulo. De maneira que eu tive sorte na junção da minha vida com a da Maria Helena, minha mulher, com a Ruth e o Fernando. E, como eu digo a você, sem contestação possível, nós sempre fomos muito modestos. Por isso que a pretensão do Fernando a presidente da República nasceu praticamente quando a nossa luta já tinha dado certo na fase mais importante, que era a fase da anistia, a fase da terminal da ditadura, que nos fez mais mal do que outra ditadura. De maneira que eu acho o seguinte, Marcelo, vocês devem estar se preparando para terminar, eu queria deixar a minha impressão de que todas as suas perguntas são perguntas que foram criativas, no sentido de alguém que procura um caminho que seja, de certa maneira, a continuação do melhor caminho que a minha geração e a do Fernando e a fundação daqueles que criaram e lutaram pelos tucanos pensaram e fizeram. Eu desejo a você muita felicidade e continue nesse caminho, que eu acho que é o caminho verdadeiro para o Brasil. Zé Gregório, muito obrigado pela entrevista, pela generosidade de me receber na sua casa, por ter respondido de maneira tão íntegra a tudo. É uma honra ter o senhor aqui, por ser uma pessoa tão importante para o nosso país, mas também por ser colega do meu avô. Meu avô, como eu te disse, faleceu esse ano, então ter o senhor aqui é ter um pouquinho dele aqui comigo também. Ele tinha pensamentos muito parecidos com os seus, então muito obrigado, foi uma honra ter o senhor aqui. E ouvir essas palavras no final me deixa muito feliz e com mais garra para continuar fazendo isso e com esperança de que o Brasil vai melhorar, mesmo que às vezes seja difícil, né? Não há dúvida. Contanto que você não esqueça do Zé Gregório como um tio da República. Eu não quero ser pai da República, nem padrasto da República. Quero ser o tio da República. Então você é meu sobrinho cívico. O que você precisar de mim, você já teve e terá. Felicidades. Muito obrigado. Esse foi o nosso episódio de hoje. Gente, se inscrevam e muito obrigado mesmo pela nossa entrevista.